professora Fernanda Vacala, sou a coordenadora da fisioterapia lá da Vila Maria. Tá? Então hoje eu vim aqui apresentar o professor Gil Lúcio. O professor é fisioterapeuta, graduado lá na Universidade de São Carlos. Ele tem pós-graduação, doutorado e pós-doutorado, né, pela Universidade de Illinois, Chicago. Ele é presidente do nosso Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. E ele vem hoje falar de toda uma trajetória de vida, que chegou, que é uma referência importante dentro do contexto da fisioterapia. Não só da fisioterapia, eu acho que como todo profissional de saúde, né, que pra gente ver como que a gente pode mudar o percurso de vida aí de uma maneira bacana. Okay? Seja bem-vindo. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Eu quero agradecer a Fernanda e agradecendo a Fernanda, agradecer ao professor Eduardo Storopoli e à Uninove por esta oportunidade de estar falando com vocês. Eu só gostaria de entender rapidamente, a maioria de vocês é do curso de fisioterapia? Todos? Vocês também? O que eu quero, na verdade, fazer com vocês é mais um bate-papo, né? O evento que vai marcar a minha vida, ele começa exatamente quando eu tinha 5 anos de idade. Eu estava em casa, alguém veio entregar um pacote para minha mãe numa bicicleta e eu confundo um courinho que descia daquela bicicleta com a taturana preta. E ali sofri o meu primeiro encontro com a dor da queimadura de uma taturana. E durante muitos meses eu assistia na parede de meu quarto filmes de terror. E de nada adiantava fechar os olhos, porque os monstros eram projetados dentro dele. E na rígida educação de papai, era inadmissível um menino homem, mesmo aos 5 anos de idade, sucumbir ao medo. Então não poderia recorrer ao leito materno e muito menos ao ligar a luz, por exemplo. E aquilo me marca porque não me sobrou outra alternativa senão aprender a lidar com o meu medo. E aos poucos eu aprendi a humanizar os meus monstros e colocá-los sob o meu comando. Então quero compartilhar com vocês nesta manhã de sábado várias experiências na minha vida, que aquele momento, aquele encontro com a dor e a maneira com que eu aprendi a lidar com meus medos foi importante para que eu pudesse cruzar as barreiras da vida. O caminhão da migração para em frente a um casebre, infernizado por um trilho de ferro. Eu chego no fundo, no quintal daquele casebre, e a única vida que vi lá foi um pé de mamão todo esturricado. Tudo que havia aprendido até os 8 anos e meio de idade sobre como cultivar a terra não poderia ser usado ali, porque vida não havia. Durante 24 horas por dia caía um pó de cimento sobre aquela cidadezinha. Fui para a frente da fábrica de cimento e descobri que os homens, mesmo debaixo de toda aquela poeira, amavam ter os sapatos brilhando. Passei numa mercearia e consegui uns pedaços de madeira. Do dentista levei 3 escovas de dente usada e do alfaiate 3 pedaços de pano. Fui para casa e construí a minha primeira caixinha de engraxate. Ainda faltavam 3 escovas e 3 latas de graxas. E acredite você, algo muito caro para uma criança falida. Construí a minha caixinha, coloquei nas costas e fui em direção à compra a prazo, à compra fiado. Quando entrei naquela loja, antes de colocar meu pé direito, eu deixei que uma onda, uma energia muito grande varresse os meus pés, varresse todo o meu corpo, dos pés à cabeça. Eu acho que é isto que nós chamamos de acreditar. Precisava desesperadamente do sim e não poderia levar o não para casa.
Fitei aquele senhor e propus a ele que me vendesse as 3 latas de graxa e as 3 escovas, que eu iria engraxar o sapato de toda a família pela metade do preço. Ele sorri para mim e disse que a família não tinha tantos sapatos assim a serem engraxados. Respirei fundo, lembrei do meu compromisso de não levar não para casa e provoquei-o pedindo que me vendesse apenas uma lata de graxa preta e uma escova, que eu iria sair dali, iria trabalhar, e enquanto não o pagasse, eu iria engraxar o sapato de toda a família dele gratuitamente. Peguei a graxa, fui em direção à fábrica, e quando estou na frente da fábrica, um moço me chama do outro lado da rua. Ofegante, coloquei a caixinha no chão. Hora que eu começo a engraxar o sapato de Mário era marrom. Não poderia engraxar o sapato de Mário porque a minha tinta era preta. Contei a Mário então o meu projeto estratégico, e Mário foi ali a 2 quadras e comprou a minha graxa marrom, e lá eu atendi o meu primeiro freguês. Quando eu achei que estava tudo resolvido, eis que eu descubro que na nossa sociedade existe algo que nos move, que nos obriga a ser melhor, que é a competição. De repente, comecei a ver engraxates aparecendo de todos os lados. E acredite você que mesmo entre os engraxates existe muita competição. Era hora de inovar, era hora de dar um passo adiante. E para isso eu fui entender qual era a principal reclamação da minha clientela. E descobri que os homens odiavam, ao ter o sapato limpo, levar de brinde para casa a meia suja de graxa. Construí então uma cartelinha que colocava entre a meia e o sapato. 15 dias depois, adivinha o que aconteceu? Todas as crianças estavam usando a danada da cartolina. Tudo que é bom é feito para ser copiado, e que bom que a vida seja assim, né? Mas precisava dar mais um passo. Fui para casa e peguei aqueles frasquinhos de Rexona que a sua mãe usava antigamente, coloquei água e sabão, lavava o sapato antes de engraxá-lo, e aquilo dava um brilho todo especial. Ahá, mas agora disse para minha clientela e para os meus concorrentes que havia uma fórmula mágica naquele frasco, que no livro Engraxate que virou PhD, revelo tratar-se apenas de água e sabão. Eu menti para os meus clientes? Eu menti para os meus concorrentes? Não, né? Na verdade existia uma magia naquele líquido. Qual era o segredo daquele líquido? A vontade daquela criança de fazer melhor, a vontade daquela criança de fazer a diferença, de agradar o outro. Quando eu vendia 1 quilo de tomate na rua, eu não queria que as minhas freguesas levassem apenas 1 quilo de tomate para casa.